Pessoal, muito boa tarde. Então, como todos sabem, né, a nossa reunião ela é gravada para ela ser posteriormente divulgada pelo link que vai ser disponibilizado do YouTube oficial do Conselho do Meio Ambiente. Né? Então, a reunião já começou a ser gravada a partir de agora. Eu vou compartilhar com vocês a tela da nossa pauta. Espera aí, só um minutinho. Tá dando um erro aqui eu compartilhar a tela. Bom, todos veem a minha tela? Não. Não tá chegando para vocês? Não, tô vendo você, João. Então tá dando um erro aqui, eu não consigo compartilhar, mas todos receberam a pauta, né? Nós temos na pauta da reunião de hoje, eu vou ler para todos, né, para ficar estabelecido. São 7 itens, né? A aprovação da ata é o primeiro, depois o direcionamento dos recursos para o FMMA, necessidades de ações, né? Que eu gostaria de falar um pouco sobre isso e gostaria da opinião de todos. O papel do conselho e dos conselheiros, que foi uma pauta levantada na outra reunião, mas que é sempre bom a gente voltar um pouquinho nisso. As mudanças na estrutura administrativa com as leis, né, que aconteceu, então nós já falamos, mas é bom a gente reforçar o que aconteceu. E inclusive tem uma demanda da gente poder ter, de repente, algum representante agora do departamento que foi responsabilizado pelos resíduos, né? Que é uma das preocupações minha e que acabou me levando, inclusive, a participar aqui do Conselho do Meio Ambiente. Depois a questão do uso do solo, parcelamento e áreas de preservação. Eu creio que isso está dentro do escopo da reunião que aconteceu ontem, né, a audiência pública aos que puderam participar. E aí eu gostaria depois então da fala de quem pôde participar, e a Rosali pode fazer isso, ou alguém da secretaria que tenha participado, que são as etapas e os desdobramentos do plano municipal de adaptação e resiliência às mudanças climáticas. E por fim a gente coloca algum outro assunto que a gente queira fazer e os encaminhamentos. Tá? Então, Nilson, boa tarde. Aí, assim, como nós já fazíamos, então se você quiser se habilitar a fazer a leitura da ata, né, está aberto para você fazer a leitura. Deixa eu ver se essa tela eu consigo compartilhar aqui. Com certeza, tem que imprimir. Fala que vai imprimir. Mas mandei pra mim. Boa tarde a todos. Boa tarde. Presidente, aguarde um minutinho que, como já foi dito, nós tivemos aí umas 2 semanas muito atribuladas, inclusive essa última, né? De segunda-feira até ontem foi muito por conta da nossa apresentação. Então, nós temos que fazer a apresentação, nós temos que informar São Paulo que está sendo feito para chegar finalmente ontem à tarde aqui fazer essa apresentação. Então a pauta está até, a gente está imprimindo lá para poder, eu já vou ler ela já, não tem problema nenhum. A ata, né? Tá. A ata. Perfeito. Com relação aos trabalhos realizados ontem, ao Plano Municipal de Resiliência Climática, foi feito sim, as pessoas, infelizmente, ninguém aí do Conselho esteve presente,
O senhor já havia avisado que também não haveria possibilidade de comparecer, mas de repente alguém poderia aparecer, mas tudo bem. Ele foi feito, foi realizado, e agora nós só estamos aguardando aí até no dia 31 agora, aguardando alguma contribuição para esse plano. Não que a gente, se for a contribuição, se ela for justificada para a gente mudar alguma coisa do que nós vemos construindo desde agosto do ano passado, sim. Agora, se não, a gente só recebe a contribuição e avalia. Tá. Aí só me tira uma... É lógico que a gente sabe que dentro do escopo do trabalho da secretaria e tudo mais, né? Mas eu gostaria que, vamos dizer assim, em outras situações, até para a gente poder nos preparar de uma maneira melhor, como o senhor mesmo disse, vocês estão trabalhando nisso desde agosto do ano passado. Então, praticamente desde quando o Conselho foi instituído, que está tendo um movimento nesse sentido. Então, em qualquer momento das nossas pautas, poderia ter sido colocado pelo poder público a atuação, e eu creio que as pessoas amadureceriam muito mais a ideia. É que, na verdade, presidente, deixa eu terminar de falar, por favor. Não foi feito o plano, foi a capacitação. Assim que a gente terminou a capacitação, a gente informou o Conselho, sim. Sim. Então, mas aí se foi feito dessa forma, então, Rosali, aí, se não está sendo construído desde agosto, então eu retiro o que eu disse e peço desculpas, porque o que eu entendi na fala do Nilson foi isso, que vocês estão construindo isso desde agosto. Deixa eu retificar, então, presidente. Em agosto, nós começamos realmente a capacitação. Sim. Terminou em fevereiro. O que ocorre? Nós tínhamos um prazo para fazer e entregar. Ele foi estendido o prazo até no dia 6 agora de junho. Uhum. Quando terminou a capacitação, aí que nós ficamos sabendo que haveria necessidade de fazer uma audiência pública, que a gente tinha que providenciar algumas contribuições do público externo. Nós não sabíamos disso, mesmo porque o projeto é de São Paulo, não é da Prefeitura de Francisco Morato. Não, mas nós compreendemos isso. Mas aí eu gostaria que, mesmo que sendo uma construção, eu sei que estava informação e eu compreendo muito, como professor, eu compreendo muito bem esses processos, mas mesmo informação, a qualquer momento, qualquer um de vocês poderia ter compartilhado as situações, mesmo que eventualmente não houvesse ainda a informação oficial de que haveria essa necessidade, certo? Então, poderia ter sido compartilhado. E por que eu digo isso, eu já vou justificar. Porque, vamos dizer assim, as pessoas precisam de um tempo para amadurecer as ideias, assim como vocês na formação foram passando pela formação e as ideias foram amadurecendo. A mesma coisa os componentes aqui do Conselho. Nós havendo tempo hábil, certo? As contribuições, elas, vamos dizer assim, elas acontecem e acontecem num nível de relevância significativa. Quando a coisa acontece de uma forma muito atropelada, certo? Eu sei que 2 dias de prazo, fala assim, mas se desse com um ano de prazo, o cara de repente na última hora arrumava alguma coisa. Então eu compreendo isso, mas se nós fazemos as coisas com um pouco mais de tempo e ajustado, já que nós estamos nos voluntariando, né, aqui no Conselho, as pessoas da sociedade civil para participar, nós estamos pretendendo e gostamos de participar disso, né? Então, não houve a possibilidade de participação da minha parte, porque a minha agenda já tinha umas outras demandas que aconteceram há mais de mês, né? Então, assim como, né? Então, essa situação. Mas nós poderíamos ter contribuído ao longo do processo, tá? Não tem nenhum problema com relação a isso. Então, eu gostaria só de pontuar isso nesse início. Presidente, mas assim, quando o senhor fala de tempo hábil, eu volto a dizer, nós não tivemos tempo hábil, porque de repente começou-se esse programa, esse trabalho, essa capacitação para nós, lá vocês vão participar. E era toda a semana, terça-feira, das 14 às 17h30, quarta-feira, das 14 às 17h30, toda semana. Quando chegava no final de semana, sempre tinha alguma coisa que nós tínhamos que sair a campo, fazer o levantamento e retornar para na terça-feira estar pronto. Então, nós não tivemos tempo hábil. Isso eu estou falando desse plano de resiliência. Eu não estou falando de certidões que eu tenho que emitir, de solicitações que nós temos que atender, de área que nós temos que fazer fotografia para mandar para o Ministério Público. Eu não estou falando nada disso, estou falando de uma coisa que foi imposta para nós e nós tivemos que se adaptar, mesmo porque até
coisa como, que é um plano de adaptação e resiliência, nós nos adaptamos e fizemos esse plano e agora vamos entregar. As contribuições, eu repito, é até o dia 31, nós estamos no dia 26. Então, se as pessoas tiverem, pega o plano, lê o que está escrito, olha lá o que tem que ser feito ou não. Para quê? Para que a gente faça um trabalho em conjunto, para a gente não ter, porque eu achei estranho, eu confesso que eu achei estranho, falar, poxa vida, as pessoas, eles cobram sobre o que a gente passa, o que a gente não passa, e quando tem a oportunidade de estar ali, fazer uma contribuição, estar frente a frente com as pessoas, não houve, acho que foi só uma pessoa que entrou, acho que foi a Indira que entrou aí, só mais ninguém. Aí depois, quando fica, o pessoal fala, aconteceu isso, mas a cidade fez isso, fez aquilo. Essa foi a única indignação que eu fiz. Sim, então, a minha sugestão, certo? Eu sei que dentro do escopo do trabalho de vocês, a demanda é grande, certo? E aí, vamos dizer assim, eu tenho compreendido muito melhor isso, até porque eu tive interação com outras prefeituras que trabalham, e gente que trabalha dentro da mesma área, e eles colocaram também na mesa toda essa exaustão no que diz respeito à quantidade de trabalho. Mas aí eu gostaria de reforçar, sabe, Nilson, que assim, não é uma crítica que eu estou fazendo a vocês, é uma sugestão para que a coisa melhore o fluxo. Então, na comunicação, em qualquer momento de uma formação, você pode trazer para dentro do conselho, o conselho está aberto, é uma instância democrática, trazer para isso, inclusive para nós tomar o senso, olha, a prefeitura está organizando tal coisas. E aí, de repente, organizar uma dinâmica assim, vamos fazer uma coisa bem didática e pedagógica, diz assim, olha, alguém pode colaborar ao longo do processo? As pessoas se colocam a favor, sabe, Nilson, dessas coisas. Desde que a pessoa compreenda qual que é vamos dizer assim, o movimento que está acontecendo. Então, só isso que eu gostaria de pontuar, e eu creio que ao longo, né, nós ainda temos uma jornada pela frente, nós vamos passar por outras situações, e aí nós podemos fazer de uma maneira diferente. Então, eu estou aberto, qualquer um de vocês, do conselho ou da prefeitura, pode me comunicar acerca de alguma coisa, alguma demanda, para eu ler, por exemplo, ou sugerir, certo, ao longo do processo, não tem nenhum problema, eu posso fazer isso sem nenhuma dificuldade, né? É lógico que, como eu falei, colocou a situação, eu leio, eu não vou demorar um ano para dar, eu vou olhar e vou entender a situação e vou dar a minha contribuição. E eu sei que algumas pessoas que tem aqui no conselho, né, eu creio que sem exceção, também poderiam fazer esse mesmo movimento, tá? Então, vocês já conseguiram a ata para nós podermos fazer a leitura? A impressão? Porque eu não tô, deixa eu ver se eu não estou conseguindo compartilhar essa tela. Dificultou aqui a opção do trabalho. Presidente. Oi. Presidente, agora só, antes de eu ler a ata aqui, eu vou estar só esclarecendo um ponto, o senhor falou no começo, sobre, com essa reestruturação, a situação de resíduos sólidos da construção civil, do lixo e tudo mais. Uhum. Na próxima, eu vou estar solicitando aí, vou estar verificando como que se faz, porque agora é uma outra pessoa que mexe com isso, não é mais o meio ambiente vai fazer licenciamento, ele vai fazer os alvarás, ele vai fazer a fiscalização, mas ele não cuida mais de entulho, ele não cuida mais da coleta de lixo da cidade, ele não cuida mais de coleta seletiva. Isso daí é outro departamento, é o departamento de urbano, certo, divisão de resíduos. Então, na próxima reunião, eu depois vou até passar, o senhor pode estar mandando, oficiando aqui a prefeitura, solicitando que faça parte da reunião a diretora, né, qual é o setor dela? Serviços urbanos. A diretora de serviços urbanos, que compareça nas reuniões aí para tomar parte do assunto e para poder responder a qualquer tipo de questionamento relacionado. Então, nós já podemos colocar, então, na nossa pauta da 11ª reunião, que nós aí é lógico, tem que alinhar com a agenda dela, não sei, a nossa reunião já tem data definida, então você pode até passar para ela, viu? Que é a última quinta-feira do mês de junho.
Ela vem como convidada, sem problema nenhum. Já falo para ela, pode deixar. Tá perfeito, então. Ou então o conselho também pode formalizar um documento, que aí a gente caminha. Faz um ofício, o senhor assina, manda para nós e chega para ela aqui. Ela fica no mesmo andar que o nosso. Só muda as baias. Só. Tá. Perfeito. Eu vou estar fazendo a leitura da ata, Ok. né? Para a gente poder... Vamos lá. Ata da 9ª reunião ordinária do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente de Francisco Morato. Aos 28 dias de abril de 2022, às 14 horas, por meio do aplicativo Google Meet, em formato online, foi realizada a reunião ordinária do Conselho Municipal do Meio Ambiente de Francisco Morato. Estiveram presentes os conselheiros, senhor João Matias Santos, presidente do Conselho, senhora Ivanete Maria de Oliveira Costa, senhora Indira Pérez Aragão, senhora Renata Patrícia Alves, secretária de Educação e vice-presidente do Conselho, a senhora Rosalie Teixeira de Jesus, Departamento de Meio Ambiente, a senhora Amara Salustiano de Oliveira Bispo, a senhora Priscila Ramalho, a senhora repetiu aqui, desculpa, Priscila Ramalho, o senhor Nilson Serasa Ferreira, o senhor Silvio Leandro da Silva, Serviço de Assistência Médica SAMI, o presidente do Conselho, o senhor João Matias, iniciou a reunião, cumprimentando a todos os presentes e deu abertura à pauta. Primeira aprovação da ata da 8ª reunião, realizada, primeiro foi a aprovação. Realizada a leitura na íntegra da ata da reunião ocorrida no dia 28 de abril de 2022, sendo então aprovada e encaminhada para a publicação oficial. A membro, senhora Indira Pérez Aragão, realizou a leitura da ata da 8ª reunião para a aprovação do Conselho. Após a leitura, não houve objeções sobre a 8ª ata, sendo então aprovado sem nenhuma objeção. 2. Papel do Conselho e dos conselheiros. O presidente do Conselho, o senhor João Matias, deu abertura da pauta, onde a senhora Rosalie de Jesus, Departamento de Meio Ambiente, trouxe como demanda para essa reunião a clarificação do papel do Conselho e dos conselheiros, sendo então apontados as responsabilidades de encaminhamento de documento e de acompanhamento, se está sendo publicado ou não. Primeiramente, os documentos ou não, tá? Primeiramente, o presidente, segundo lugar, o vice-presidente e seguido os primeiros secretários, segundo secretário. Sendo o entendimento de que o Departamento de Meio Ambiente não é responsável pelo Conselho, sendo o mesmo deliberativo, onde o Departamento de Meio Ambiente é membro indicado pela Secretaria Municipal de Obras, onde algumas situações de respostas não dependem do Departamento de Meio Ambiente para dar procedimento. Segundo o que foi preciso dentro do Conselho, será documentado e encaminhado. Senhora Indira Pérez de Aragão ficou como segunda secretária, saindo à posição de primeira secretária, não tendo objeções da senhora Ivanete Maria da Costa e nem da senhora Priscila Ramalho de Souza. 3. Mudanças na estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de Francisco Morato no dia 2/3 de 2022. O presidente do Conselho, o senhor João Matias, deu abertura à pauta, apontando a mudança da Coordenadoria de Meio Ambiente para o Departamento de Meio Ambiente, além da reestruturação administrativa do município. A senhora Rosalie Teixeira de Jesus, Departamento do Meio Ambiente, afirma que os papéis estão mais definidos. No Conselho, a reestruturação administrativa do município gerou perda de um membro efetivo, o senhor Wanderson, e o seu suplente, o senhor Tom, passando a exercer outros cargos em outra secretaria, o que dificultava a participação no Conselho do Meio Ambiente. Representada a Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Assistência Social, a senhora Rosalie Teixeira de Jesus, Departamento de Meio Ambiente, aponta também que o Departamento de Meio Ambiente não é mais responsável pelos resíduos sólidos, sendo solicitado pelo presidente do Conselho a participação de um responsável
pela diretoria de serviços urbanos, que venha compor o conselho ou participar na Câmara Municipal. Na verdade, essa participação ela entraria como convidada. Não, só uma correção, viu, Nilson? Não é Câmara Municipal, é na Câmara Técnica. Câmara Técnica, desculpa, viu? É. Cá, pronto. Quarto, uso do solo no município, parcelamento das áreas de preservação, parcelamento e áreas de preservação. Dando-se, então, início à pauta nona reunião do Conselho, pontuado pelo presidente do Conselho, o senhor João Matias, demonstrando o processo de desmembramento do solo, onde pode-se gerar loteamentos irregulares, atingindo não apenas o meio ambiente em loteamentos dentro dos mananciais, por exemplo, mas também o trânsito de pessoas e tráfego de automóveis. Parte desse apontamento levante pelo presidente e complementando a senhora Rosalete Jesus, Departamento do Meio Ambiente, deu-se em detrimento de uma vistoria realizada no município, devendo ser construído o documento referente a essa vistoria. 5. A elaboração do Plano Municipal de Adaptação e Resiliência e Mudanças Climáticas. Dando-se, então, início à quinta pauta da reunião do Conselho, o presidente João Matias e a senhora Rosalete Teixeira de Jesus inicia a pauta em junho de 2021. O município de Francisco Morato foi acolhido dentre os 645 municípios de São Paulo, onde 13 foram escolhidos para ser uma resiliência maior sobre as mudanças climáticas. Segue, então, uma apresentação sobre o Plano Municipal de Adaptação e Resiliência às Mudanças Climáticas, realizada pela senhora Rosalete Jesus, Departamento do Meio Ambiente, seguindo pela apresentação. Seguindo a apresentação, foi encurtada para um resumo por problemas de conexão, onde a senhora Rosalete Jesus, Departamento do Meio Ambiente, comenta: dentro do plano, tem-se o objetivo de gerar outros planos de fiscalização e contenção de áreas de preservação permanente e áreas de risco, sendo um objetivo principal e 5 metas de aceleramento do cumprimento das metas. O plano vem para preservar as áreas públicas e restaurar as áreas degradadas, aumentando a arborização da cidade e catalogando as árvores. 6. Notas sobre a apresentação e representante do Núcleo de Pesquisa em Resíduos Sólidos, o NEPER, da Escola de Engenharia de São Carlos. Sobre a apresentação, o senhor Túlio Queijo de Lima, realizou uma apresentação sobre o tema Mudanças nas Medidas Administrativas das Prefeituras, Boas Práticas para o Planejamento, Gestão e Gerenciamento de Resíduos Urbanos e Resíduos da Construção Civil. No 8º Conselho, o presidente do Conselho, o senhor João Matias, deixou aberto um espaço para mais comentários sobre a apresentação. Assim sendo, a senhora Indira Pérez de Aragão apontou que, em um dos slides da apresentação, com o tema sobre a concepção de diagnóstico para saber a situação atual do município, para elaboração de um prognóstico e um planejamento estratégico. O recorte serve para a organização de outras questões do próprio Conselho, para setoriar as temáticas ambientais do município, onde ocorreria uma facilitação com acesso a esses dados. Existe uma demanda para a normatização de normas para o município regular, tendo em vista que as leis não necessariamente agem de maneira orgânica no município. Segundo o presidente do Conselho, segundo o presidente do Conselho, o senhor João Matias. Outros assuntos
O presidente do Conselho, Sr. João Matias, se propôs a enviar os documentos das pautas e demandas necessárias para o município, não tendo nenhuma objeção. 8. Comunicação do Departamento de Meio Ambiente. A senhora Rosali Teixeira de Jesus solicitou uma reunião extraordinária em razão da ação que irão realizar no mês do meio ambiente, não havendo objeções. Encerra-se a ata da 9ª reunião. Ô Nilson, é assim, tem uma... Ficou bem descrito, certo? Tem algumas coisas que estão pontuadas, que de repente não ficaram tão claras assim na nossa conversa da reunião, tá? Então eu gostaria de pontuar isso. E aí, o que eu gostaria de fazer, né? Uma sugestão. A única coisa que o meu tempo, eu costumo falar esmagado, mas tem um colega que falou para mim que isso me chama uma má, vamos dizer assim, um mau presságio. Então, vamos dizer assim, o meu tempo está muito reduzido em vez de esmagado, vai. Então, mas eu quero fazer ao longo dessa semana, certo? Não vou alterar completamente o texto, mas gostaria de deixar claro algumas situações ali, certo? Então tem algumas redundâncias, tem algum problema de exposição ali, eu vou tentar ajudar nesse sentido, tá? Tá bom? Aí a gente vai trocando umas figurinhas e assim que eu tiver refeito, eu encaminho para você, você olha, tá de acordo, e aí a gente vai fazer a aprovação definitiva deste, certo? Apesar que a gente teria que fazer isso o quanto antes, né? Para poder já mandar publicar. Mas aí eu não vejo como a gente vai ter que fazer algumas alterações, certo? Então a gente repassa na próxima reunião e a gente encaminha, certo? Isso, pode ser. Eu coloco isso em regime de votação. Porque assim, se todos compreenderam, está claro, e não entenderam a mesma redundância que eu estou entendendo, nós podemos aprovar. Caso contrário, a gente fazemos as alterações, certo? As correções ali, e depois a gente encaminha, então. Então tá em regime de votação para vocês se manifestarem, né? Entendeu? Porque assim, eu senti algumas dificuldades em alguns trechos que eu gostaria de fazer correção. Certo? Então, vamos esperar a votação. Então, por exemplo, vou colocar quais são os trechos para ver se vocês estão de acordo. No trecho em que faz a descrição, certo, do plano de resiliência, por exemplo, né? Algumas situações elas não foram colocadas durante a reunião do que está sendo descrito lá. Então, nós podemos retomar todo o vídeo que está lá, certo? E assim, é lógico, está colocado com base nos documentos que vocês têm acesso e nós não temos, certo? As informações. Quanto a isso, perfeito. No entanto, certo, nós não tivemos acesso àquelas informações durante a reunião. Entendeu? Então, o que está sendo colocado não está descrevendo o que aconteceu, certo? Vocês estão compreendendo ou não? Então, eu gostaria que, se é uma sensação minha, tudo bem, porque eu não quero ser da verdade aqui. Na verdade, eu não entendi. Desliga o seu. Na verdade, presidente, eu não entendi. Referente à descrição do plano de resíduos, não entendi essa parte. Não, o plano de resiliência, certo? Foi colocado alguns tópicos na nossa reunião. Mas nem tudo que está descrito na fala que foi colocada na pauta foi falado na nossa reunião. Então, veja bem, porque aí é que reside o problema de comunicação, e aí nós não participamos do processo que vocês participaram. E eu não estou dizendo que isso é um erro, certo? É que assim, isso não foi uma... Está descrito lá e eu não falei. Isso. Aí eu não sei se é uma sensação que eu estou tendo. Foi feito em base do vídeo. O senhor vai lá e olha o vídeo e vai ver que eu falei. Não, então, mas é por isso que eu estou colocando. Eu tive essa sensação e eu gostaria de rever isso antes de aprovar a pauta, certo? Tudo bem. Tá? Eu quero só reforçar mais uma vez que, na verdade, o Nilson, como falou fevereiro, na verdade, a gente concluiu em abril a capacitação. No dia 19 de abril, ali foi concluída a capacitação, foi entregue a certificação lá na Secretaria do Estado. Certo. Então, aí... A próxima reunião já comuniquei que a gente teria que elaborar o plano e a gente teria até 6 de maio para entregar esse plano. Sim, eu me lembro que você tinha falado isso. Só que como todos os municípios reclamaram pelo tempo, porque a gente não tem condições, né, no município aqui de fazer um plano em
tipo, praticamente 7 dias, 8 dias, né? São os dias corridos de trabalho. Então, a gente se pediu um prazo. E também não tinha tido audiência pública, não tinha tido nada. Então, assim, mais uma coisa para ficar bem clara, eu acho que vai servir de ajuda para todo mundo. Tudo que é feito na prefeitura é publicado na página da prefeitura. Então, quando a gente iniciou a capacitação, ela foi publicada lá. Se as pessoas não acompanham, não têm interesse, aí é diferente, porque aí se vocês tivessem acompanhado, olha, a gente viu uma capacitação que vocês começaram lá, porque assim, a gente não pode ficar expondo tudo que a gente faz, porque a gente não sabe nem o que vai gerar. Aí, de repente a gente dá uma informação, olha, estamos realizando uma capacitação referente a mudanças climáticas, tal. Não, mas não, aí não tem como vocês para esse na espaço nossa não é necessária essa capacitação. reserva, Rosalie, eu discordo de você. Para esse nosso espaço do conselho não é necessária essa reserva. Aí assim, ó, e vou falar mais, certo? Porque é a mesma sensação que eu tive quando eles me disseram assim, ó, o senhor não acompanhou isso, tá na página. Como eu falei assim, o Conselho do Meio Ambiente, certo? Nós não somos um anexo ou um apêndice, certo? Então, a prefeitura e vocês do Poder Público têm que compreender isso. É uma instituição que foi criada... Não, mas eu estou falando que ia contribuir na capacitação do quê? Não, que todos vocês iam os contribuir conselhos... na nossa capacitação? Ia dar aula? Oi? É isso que eu quero entender. Quando a gente iniciou a capacitação, o que o Conselho poderia contribuir? Eu gostaria que o senhor me falasse. Não, vocês começaram uma capacitação, certo? Aí, durante essa capacitação, não foi dada a vocês nenhuma informação do resultado final dela? Não. Então vamos dizer assim, ó, vocês precisam criticar quem fez a capacitação. Porque assim, nós não precisa criticar. Porque assim, como é que você começa uma capacitação? Eu não compreendo isso. Olha, eu sou professor há 30 anos e eu não compreendo isso. Como é que eu vou começar a ensinar uma coisa e não vou dizer qual é o final do negócio? Certo? Então, assim. Presidente, nós não vamos criticar quem nos forneceu, porque eu vou repetir aqui. Dos 646 municípios, 13 foram selecionados. Um deles, Francisco Morato, pelo governo do estado de São Paulo. Só vamos deixar claro aqui para as pessoas por que Francisco Morato foi selecionado. Porque nós temos uma gestão de excelência, simples assim. Mas e por que nós temos situações críticas também? Porque nós temos situações críticas e por isso eu vou ser resolvida, certo? Olha... Não, mas o senhor quer que eu comece o nosso treinamento? Eu quero saber o que vai acontecer lá na frente. Se não existe, presidente, eu não vejo isso aí, não. Então, assim, que não acontecesse no primeiro, no segundo mês, mas em algum momento alguém vai dizer para você qual é o resultado final disso. Nós podemos compartilhar. Não tem. Nós vamos saber agora. Aonde nós vamos conseguir recursos. Somente no final disso é que a Secretaria vai nos fornecer. Agora chegamos no ponto. Então, para que as pessoas aqui compreendam, certo? Um plano como esse, ele é feito por uma única razão, certo? Por uma única razão. O governo do estado só vai liberar recursos para o município para atender as demandas problemáticas se você gerar o plano, certo? E esse plano, em qualquer situação, certo? Para que todos aqui compreendam, em qualquer situação, esse plano ele tem que ser discutido junto à sociedade civil. Por que a sociedade civil veio ontem aqui? Por que ninguém veio discutir? Por que até o dia 31 ninguém colaborou? Porque, Nilson, vocês estão fazendo o movimento sempre de forma errada, velho. Sim, então o senhor está certo, eu estou errado. Eu peço para o senhor, presidente, o senhor formalize uma solicitação e mande para a prefeita. Ela vai responder o porquê. Vocês não estão identificando esse espaço como um espaço legítimo de vamos dizer assim, de manifestação. Tanto é que estamos identificando que nós solicitamos a presença de componentes aqui e ninguém veio. Então, ninguém veio. Agora, para questionar, todo mundo quer colocaram, acompanha aqui que a Indira colocou por vídeo. O caminho que foi colocado foi assim, acompanha online. O caminho que foi colocado foi acompanha online. Cadê? Quem foi que colocou? Vocês que colocaram, não fui eu. Então, mas quem foi que acompanha online? Aqui, ó. Então, a Indira estava acompanhando e para ela não estava claro que ela poderia ir presencialmente. Tá bom. Para cima de... presidente, por favor. Eu vou falar uma coisa para o senhor. Quando o senhor fala
Quando o senhor fala de governo do Estado de São Paulo, eu falo com precisão. São 30 anos de governo do Estado de São Paulo. Hoje eu estou no município. Então, quando o senhor fala de governo do Estado de São Paulo, de situação, de projeto, eu posso falar que eu tenho conhecimento. Então, o senhor conhece muito bem os modus operandi, não conhece? Então, o senhor não pode se dizer, vamos dizer assim, ingênuo, numa situação que o senhor começa uma formação e durante 8 meses nenhuma formação é passada. Esse é um questionamento que o senhor pode entrar, o senhor pode ir na Secretaria do Estado do Meio Ambiente, entra no sistema e questiona o porquê que não foi informado para nós. O senhor quer a relação dos 12 municípios? Eu mando para o senhor questiona para cada um deles. Não precisa nada disso, Nilson. Não precisa nada disso. Assim, só precisa ter um reconhecimento de vocês que esse é um espaço de fala, certo? Que as pessoas podem participar e nesse momento que nós estamos aqui, nós estamos participando com vocês. Esse é um espaço de fala, mas as pessoas elas não querem participar de nada. Cadê a reunião presencial? Nilson, olha só, olha as pessoas aqui. Quantas pessoas tem aqui nessa reunião hoje? Tá, mas só eu e o senhor estamos falando aqui, e muitas vezes a Rosali, eu não vejo ninguém. Cadê a reunião presencial? Porque as pessoas precisam compreender as coisas. Cadê a reunião presencial? Porque assim, essa é uma demanda que nós resolvemos numa reunião, certo? Que foi colocada, que as pessoas gostariam dessa possibilidade, porque caso contrário inviabilizaria a existência do conselho. Todos os conselhos estão... Todos os conselhos de Francisco Morato estão fazendo presencial. O porquê que somente o nosso não faz? Bom, aonde é que estão as pessoas? Cadê as pessoas que eu quero olhar, sentar na mesa? Aprovar a ata no dia. Aprovar a ata no dia. Então, presidente, eu acho que se falar de coisa errada, nós estamos aqui. Eu parei o meu trabalho, o meu relatório para estar aqui. Agora, o seu trabalho também faz parte, toma parte dessa instituição, Nilson. Aí fica parecendo que isso aqui é um apêndice que você não é obrigado a estar aqui. Não é isso? Não. Se o senhor acha que o plano de resiliência está errado, que nós estamos fazendo errado, o senhor vai falar com quem de direito? O senhor formaliza que a gente vai responder. Eu vou... Então, tudo que o senhor disse que eles não falaram, tá tudo aqui, não tá? Nós vamos dizer assim, olha, realmente aconteceu isso, tudo bem. Certo? Então aconteceu isso, foi uma falha de comunicação. Aí assim, lá no plano de vocês está colocado assim, as pessoas precisam compreender aqui, no plano de vocês está colocado que o acompanhamento tem que ser feito via o Conselho do Meio Ambiente, não está colocado? E por que o senhor não veio ontem aqui questionar isso? Não estou questionando, está colocado isso ou não? Isso é uma obrigatoriedade, o Conselho tem que tomar parte nisso? Não veio ninguém. Ué, mas o senhor foi convidado? Foi sim, para Não estou falando isso. O senhor não está compreendendo. Então, abre os ouvidos um pouco e compreenda o que eu estou perguntando para o senhor. Olha só, no plano que vocês fizeram o plano, parabéns, vocês fizeram o plano, beleza. Lá no plano de vocês está dizendo assim, ó, que ao longo do processo, o Conselho tem que tomar parte. É isso que eu estou dizendo. Não que nós tínhamos que... Tá, os conselhos também tinham que tomar parte nessa audiência pública. Mas ao longo do processo, o Conselho vai continuar atuando, não é essa a situação? É isso que eu estou perguntando. Não sei se ficou claro para o senhor. Ô, presidente, o Conselho, ele faz parte. Ele vai atuar, ele vai tomar conhecimento de tudo que a Prefeitura faz. Porém, eu acredito, no meu entendimento, presidente, eu participo de conselhos. Não é só esse Morato, não. E o que eu vejo? Pessoas, eu não fico olhando em câmara, eu não fico olhando, por exemplo, aqui, ó, um ou outro que entra aqui, põe a fotinha ali e fica. Eu não fico vendo isso, porque o senhor está me vendo, que eu estou presente. Eu gosto de fazer a reunião presente, olhando para a pessoa. Eu não gosto de ficar falando com máquina. Por quê? Porque a máquina, amanhã ela vem um questionamento, então questiona-se na hora. Quando eu falo para o senhor, não só o senhor, como qualquer um, ontem, se tivesse aqui, perguntaria para a prefeita, para o vice-prefeito, para o vereador Aguinaldo, perguntaria para ele, e o senhor tinha que estar lá na mesa. Se viesse um outro representando o senhor, sentaria lá na mesa, junto com a prefeita, para representar o município. Então, a oportunidade que os senhores tiveram de representar como Conselho Municipal do Meio Ambiente, não assim fizeram. Por quê? Agora, ficar questionando, por exemplo, o seu William,
falar que não, que os caras estão invadindo a área de preservação. Ô, presidente, eu respondi para a promotoria de Francisco Morato, é bom que o William, se ele tiver, ele ouve. O William, eu respondi para a promotoria de Francisco Morato que aquele local não tem área de preservação permanente, ponto. Agora fica todo um questionamento que a gente vai fazer, que não sei o quê. A prefeitura não está errada em algumas coisas. Então, porque eles eu poderiam ter falo... sido informados logo do início. Mas já foi falado um monte de vezes, tem o boletim da Polícia Ambiental... eu estou tomando conhecimento dessa informação que o senhor informou para a promotoria. Eu, Nilson, informei para a promotoria de Francisco Morato que a área em questão não tem área de preservação permanente. Quem falou mais, porque não tem conhecimento. Cara, mas então, não tem uma área... Se a gente for pegar aqui o regimento interno, está dizendo os membros têm que ir a campo. Aí depois traz a demanda aqui e fala, olha, eu constatei isso daqui, ó. Se for âmbito municipal, a gente toma providência. Se for âmbito estadual, eu mando o policiamento ambiental. Agora, ficar falando que lá, mas que ele está invadindo, está não sei o quê, não é invasão. É uma área que foi comprada por 2 milhões de reais, ponto. E aí os caras fazem o que quer sem nenhum regulamento do município, cara. Você viu como é que estão desenvolvendo toda a situação no lugar e, tipo, tá tudo certo. Só porque não é uma área de preservação, pode-se fazer o que quiser. Eles que se virem. O nosso papel é o quê? É ir lá e constatar. Atendia a CETESB, atendi o Ministério Público e a Prefeitura foi lá. Eu não tenho área de preservação permanente. Acabou. Agora fica umas coisas que ficam. Qual o número desse processo? Qual o número desse processo? Não me lembro de cabeça agora, não. Então vamos fazer uma coisa assim. O senhor pode oficiar que a gente informa. Ele vai procurar. Eu vou oficiar também, eu vou anotar aqui. Isso. Mais um ofício para ser feito. Documento aqui. Nilson. Agora, eu acho que isso tudo seria melhor se tivesse todo mundo presente aqui. Sabe o que eu faria? Aí eu levantaria daqui, eu ia lá, pegava o processo, dava na mão do senhor, tá aqui, esse é o processo. Então, você poderia fazer isso agora e falar o gente. número. E aprovar no mesmo dia. Não é? Agora, ficar esse negócio de ficar falando com máquina, pra mim... Você não tá falando mas com você tá falando com pessoas, aqui, cara. Você não tá falando com mas máquinas. eu não tô vendo você, William. Você não precisa me ver pra entender o que eu falo, cara. Então pronto, não, pra mim não. Eu não tô vendo você, William. Meu você Deus. Tá me vendo. E aí isso invalida tudo que eu disser. Tudo que o senhor trabalho na prefeitura. É inválido, porque a gente não tá aí. O mundo mudou, esse é o seu entendimento. Eu não estou vendo você, William. Ponto. Eu estou falando com uma máquina. Eu tô te vendo, pessoal, mas olha só, pela ordem aqui, pela ordem. Então, essa situação, a situação com relação a essa demanda, certo? Então, primeiro, para que nós possamos ter a compreensão, nós precisamos ter um entendimento do processo como um todo. Por isso que eu digo assim, qual o número do processo? Porque ele sendo se ele for uma coisa que é de conhecimento público, você acessa pela internet, vê tudo o conteúdo lá e pronto. Aí nós sabemos tudo que está escrito. Como não tem o número, eu vou oficiar pedindo o número para nós, porque eu não vou ficar falando de uma coisa que eu não tenho os dados todos, certo? Mas, então, presidente, eu já falei para o senhor e falei para todos. Eu falei para o senhor e falei para todos, desde o primeiro dia, que as portas aqui do 7º andar da prefeitura estão abertas. Se, por exemplo, um ou outro quiser saber de alguma coisa, venha ao 7º andar, falou, Nilson, o que é isso daqui? Ô, William, Nilson, olha, essa área aqui o pessoal está invadindo. Não, William, está aqui, ó, essa área aqui já tive problema, está respondendo. É muito mais fácil. Agora, ficar atrás de uma máquina falando, o pessoal está invadindo, o pessoal tem área de preservação. Que área de preservação permanente? Alguém sabe o que é um APP? Essa é a pergunta. Então, tem coisas que estão definidas na lei federal, certo? O que é uma área de preservação. Existe uma lei federal que fala sobre exatamente. Aí, então, tem algumas coisas que houveram alterações, por exemplo, com relação à margem de cursos da água. Em dezembro, somente em dezembro. Mas vai ser regularizado pelo município assim que mudar o plano diretor, para baixar para 15 metros, para 10 metros, vai ficar a cargo da prefeitura. Mas isso daí é para as construtores que já estão consolidadas, as pessoas que já moram próximo do curso d'água.
se detectar ali, aí sim o plano diretor vai ser mudado. Novas construções, permanece os 30 metros de área de preservação permanente. Então, vou mais aí, longe ainda, área de preservação permanente, o curso d'água olha, até como eu 100 metros, disse, eu não fica vou, então assim, ó, 30 metros. Para as situações, né, então assim, eu sou um engenheiro, certo? Professor, certo? Tenho Eu sou um biólogo, eu sou professor. Tenho conhecimento de alguma parte da legislação. Nós, como brasileiros, nós temos que tomar conhecimento, mas a nossa legislação, nem os advogados conseguem conhecer ela completamente. Nem os ministros quando do se Supremo fala de Tribunal legislação conhecem. ambiental, Então, nós temos que ir para cada advogados. demanda. Então, por isso que assim, a gente entende, eu sei que vocês reagem e dizem que não, mas a gente entende que o senhor, estando dentro da prefeitura, o senhor tem acesso a essas coisas. Então, o senhor tem o conhecimento ali, os documentos estão lá, os números do processo estão tudo aí. Eles não estão aqui na minha mesa, eu não conheço eles. Então, nós vamos solicitar, certo? Para a gente poder compreender e, de repente, nem um mês, certo? A gente consiga entender qual é o pé da situação para a gente poder ter porque eu tenho o meu tempo. Assim como o senhor tem as suas demandas em cima da mesa, eu também tenho as minhas. Então, até eu ler um processo, compreender ele, ver as leis e não sei do que tal, ainda mais que eu não sou um especialista, eu comecei falando isso que eu sou um professor, porque eu não sou um advogado. Então, eu tenho que chegar lá, olhar e, de repente, consultar alguém que tem o conhecimento para poder me esclarecer, certo? Então, para eu poder ter a compreensão e eu poder falar sabe, sem falar no vazio. Não adianta eu ficar falando aqui no vazio. Agora, na situação que a gente está tentando colocar é o seguinte: a comunicação dentro do conselho ela pode ser feita a qualquer momento sobre qualquer assunto. Não, a gente pode especular, mas nós não queremos ficar aqui esse não é espaço para ficar especulando. Nós queremos ter as informações, certo, para nós alcançarmos a compreensão do que é necessário da atuação desse conselho, para que nós possamos atuar ao lado e não um contra o outro. Certo? Então não é essa situação que eu estou colocando, não, na mesa, certo? Mas, secretário... Aí o que eu quero falar para o senhor é o seguinte, ó. As pessoas, para participar do processo disso, elas precisam compreender, certo? E a compreensão, ela demora tempo. Assim como vocês fizeram uma formação, a formação teve um tempo. Chegou no momento que aí vão dizer assim, olha, você vai amalgamar e vai transformar isso num plano, certo? Aí o plano tem todos os planos são feitos basicamente da mesma forma, pelo menos é a compreensão que eu tenho. Se eu estiver equivocado, você pode me corrigir, você tem mais experiência do que eu nisso. Todos os planos são feitos dentro de uma certa lógica, que é, primeiro você constitui, levanta os problemas, de repente faz, se tiver fundo, faz levantamento técnico, não sei do que, papapá, e aí bota lá no documento. Esse documento tem que passar por um crivo de como aconteceu uma audiência pública e não sei do que, tal, e depois ele tem que ser acompanhado. Isso, inclusive, está colocado no documento de vocês. Eu li o documento, certo? Então ele tem que ser acompanhado. O acompanhamento vai ser feito dentro... Uma das esferas de acompanhamento é este conselho, certo? Estou equivocado ou não? Em todos os objetivos, o conselho foi citado. Ô, presidente... Não, então tudo bem, eu não estou dizendo que não foi. Eu estou só tentando deixar claro aqui que as pessoas vão compreender os outros participantes. Presidente, por favor. O plano de resiliência, ele é dividido por etapas, por medidas. E em todas as medidas, olha, sem exceção, todas as medidas, né, para a recuperação de nascentes, para o arborizamento da cidade, né, as áreas, a recuperação de áreas de preservação permanentes e as áreas de risco, deslizamento, em todas, sem exceção, foi citado o Conselho Municipal do Meio Ambiente. Se as pessoas estivessem aqui, elas teriam ouvido tudo isso ontem. Agora, uma coisa que eu posso até adiantar para o senhor, e para todos os presentes, apesar de eu estar vendo só o senhor, para todos os presentes, o plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos, ele está sendo revisado. E ele vai ter diversas, eu disse diversas, audiências públicas. Então, se as pessoas realmente estiverem interessadas, se elas estiverem, eu entendo assim, estiverem interessadas no meio ambiente,
vamos participar dessa audiência, é simples, não custa nada, perde tempo, trabalhei o dia inteiro aqui ontem, fiquei até 9h30 da noite, não tem problema nenhum. Hoje eu cheguei aqui 8 horas da manhã. Eu fico muito feliz de o senhor ter dado essa informação nesse momento. Isso, mas essa informação, deixa eu falar, presidente, por favor, essa informação nós tivemos ontem, tá vendo como é que é as coisas? Quanto tempo está sendo produzido? A empresa foi contratada para fazer a revisão. Eu já paguei ela, já paguei o primeiro produto dela, já faz 2 meses. Eu fiquei sabendo ontem que vão ser diversas audiências públicas. Para quê? Para que as pessoas tragam algumas coisas para nós, para a empresa inserir lá. Passa para nós, eu passo para a empresa para poder inserir, para resolver mais ou menos. Nessa informação que eles deram para o senhor ontem, já tem um cronograma? Ainda não. O cronograma das audiências nós não temos. Então, aí não tem. Não chegou para nós ainda. Tá, então... A única coisa que nós temos olha, aqui... Com a maior brevidade possível, né, e se for preciso oficiar isso também, né, nós gostaríamos de ser comunicados desse cronograma, certo? Nilson. O senhor fala que cronograma, o que vai sair... O cronograma das audiências públicas com relação ao PMG. Daí assim que tiver, vai ser publicado. Isso tudo são situações que se publicam. Mas, presidente, eu quero deixar claro aqui, a gente não tem que ficar se debatendo. Nós temos que estar sempre juntos. Eu já falei várias vezes, as portas estão abertas. Só que eu não vejo ninguém, gente... As pessoas não vêm, faz parte do grupo aqui, nossa, peraí, tem fulano, ciclano, pega o telefone, liga para mim, Nilson, eu tô aqui em tal lugar, você está aí na prefeitura, dá para você passar aqui para a gente ver uma situação? Qual é o problema? Eu tenho que trabalhar o dia inteiro, não importa se eu tenho que estar sentado na minha mesa, ou se eu vou pegar um carro e vou atender um componente, um integrante do nosso conselho, é o nosso conselho. Agora eu vejo, sinceramente, grande maioria dos conselhos, grande maioria, todos eles estão sempre se conversando, informalmente, formalmente e oficialmente. Todos eles estão conversando. Agora, esse conselho aqui não, parece que eu vejo que a sociedade civil, eu entendo, isso é a minha opinião. É a primeira edição, Nilson, as pessoas que estão aqui, elas estão se formando. Nós não estamos errados, nós estamos fazendo o que manda a lei. Tá. Demora. Então, com relação a isso, eu sei que dentro da sua angústia de trabalho, né, você esperaria mais, né, das pessoas, mas as pessoas estão em formação aqui, apesar de estar dentro do conselho. Esse é o primeiro conselho do meio ambiente dessa cidade, né? E aí você sabe muito bem do histórico todo, nós temos 10 anos, mais de 12 anos de existência da lei, e somente agora que esse conselho foi implementado. Então, assim... Então, presidente, você já tem a expertise, porque você, como você disse, já trabalhou e você está dentro dessa área. Agora, as pessoas, principalmente os da sociedade civil, estão participando daqui pela primeira vez, então isso está em construção, né? Então, aí é lógico que as pessoas, nessa conversa nossa de hoje, eu creio que de repente tenha amadurecido um pouco mais para as pessoas, certo? Mas, o presidente, é assim, vamos por etapas aqui. Esse conselho, ele já existe desde 2010, sim. Quando eu sentei na mesa no dia 2 de janeiro de 2017, foi uma das primeiras coisas. Eu peguei a lei e falei, nossa, o negócio está aqui, o conselho é desde 2010. Eu fiquei todo esse tempo para conseguir constituir. Por isso que eu falo e repito, se tivesse, por exemplo, o senhor quiser vir aqui, as pessoas interessadas quiserem vir aqui, eu vou mostrar toda a documentação, o que eu já fiz reunião para constituir o conselho, eu já fui lá, falei com o rapaz, o diretor da ETEC, que hoje não é mais, você vai fazer parte do conselho, eu já falei com um monte de gente, já fiz um monte de documento, enviei para o jurídico, desceu para o jurídico, vai para o setor e nada, a gente não conseguiu, de repente, o Nilson vai ter que criar o conselho, aí foi criado. É assim que funcionou. Então, não dependeu de mim. Era obrigação minha de correr atrás do conselho? Sim. Eu corri 17, 18, 19, 20. Quando começou aí, de repente, vai ter o conselho, vai ter que constituir o conselho. Vamos embora. Está aí, o conselho está aqui hoje. Tá perfeito. Ponto. Agora, com relação às pessoas que o senhor fala que está começando agora, eu até entendo.
Porém, se a pessoa ela não tem a disponibilidade, se na época da Constituição, se ela já não tinha disponibilidade, então não tirasse a vaga de quem provavelmente teria. Porque hoje nós temos problema, mas eu não posso, eu tenho que trabalhar. E como é que faz isso? A gente vai ficar nessa discussão, porque a gente não olha, senta, com relação a isso, então eu quero que você compreenda muito, certo? Eu entendo, para você é o seu trabalho, certo? Então, você, como você disse, eu vou entrar 7, 8 horas, não sei qual é o seu momento, e vai trabalhar e tanto faz, está dentro da prefeitura, na rua, isso vai estar executando. Para os outros, certo? A sociedade civil organizada, cada um tem, dentro do seu escopo, ele se voluntariou a participar disso. Então, veja bem, não que nós não tenhamos as nossas obrigações, e nós estamos discutindo isso, eu creio que aí nós estamos entrando dentro do item da pauta, que é quais são as obrigações dos membros do Conselho, certo? Então, porque, vamos dizer assim, a pauta ela não está sendo colocada aqui, mas nós estamos tentando seguir ela. Aí, eu sei que, de repente, no calor da discussão, as pessoas não acompanharam isso, mas cada um de nós pode estar e pode solicitar, certo, ao governo, aí você já se colocou à disposição, se precisar, certo? E nós vamos oficiar essas coisas. Aí, eu gostaria de entrar num outro item aqui, que foi assim, eu perguntei para a Rosali, e a Rosali me falou assim, olha, então o senhor mesmo pode investigar e descobrir, certo? Então, eu descobri. Se eu conseguir achar aqui, eu vou falar para você, certo? Algumas coisas, para o senhor. Vou chamar de senhor, porque de repente fica mais formal. Não faço questão não, presidente. Tá. Então, veja bem, Nilson, sobre a questão dos prazos, eu destaquei, certo? Se eu não conseguir encontrar aqui agora, porque é muitas coisas no meu computador, certo? Eu vou encaminhar dentro do grupo do Conselho, certo? O resumo que foi feito acerca dos prazos, do que está na lei federal, o que está na Constituição Estadual e o que consta na lei orgânica do nosso município, certo? Porque, assim, que é uma das coisas que me deixou um pouco... vamos dizer assim, muitas das demandas que foram geradas, né, de repente, teve uma questão que aconteceu o seguinte, num único ofício, eu coloquei uma série de informações. Aí, por isso que eu digo para você que nós estamos aprendendo, certo? Aí a pessoa depois falou assim, olha, se você coloca um monte de informações num único ofício, vai demorar muito tempo para você ter a resposta, porque o ofício tem que ficar tramitando com as pessoas que precisam responder, certo? Então, eu cometi esse erro estratégico, certo? Então, para cada coisa e para cada setor, é preciso fazer um documento, entendeu? Se uma questão, ela demanda vários setores, não adianta eu fazer um único documento solicitando que todos os setores falem. Eu tenho que pedir para cada setor num documento diferente, né? Entendente mesmo. Então a pessoa me falou isso, eu não tinha alcançado essa compreensão, porque para mim aí dentro, tá tudo dentro da prefeitura, tal, não sei o que, mas ela falou, cara, você vai ter problema e a gente não vai conseguir responder você no prazo, e isso vai ficar na mesa de alguém e tal, o cara tem uma outra reunião e vai acabar dando problema, interferência na comunicação, né? Então, aí eu acabei, nas últimas reuniões, tem uma série de ofícios aí que estão debaixo aqui da minha mesa, vamos dizer assim, para eu resolver, para eu poder disparar. Mas vou colocar todos eles aí no setor de protocolos separados, certo? Eu ainda tenho que pensar aqui na minha caraminhola, verificar o organograma da prefeitura que foi publicado, né? Aí eu não posso alegar desconhecimento, porque agora eu conheço o tal do organograma, ele está lá publicado, e aí eu vou mandar para cada sujeito, certo? A sua identificação. E aí está a minha dificuldade, certo? Em produzir tantos documentos quantos forem necessários para que a gente tenha resposta. E além de tudo isso, né, eu ainda tive que fazer essa pesquisa legal para que nos dizeres do documento eu vou colocar lá que a lei federal preconiza, a lei estadual preconiza e a lei orgânica do município também diz qual é o prazo que o poder público tem para responder às demandas que recebe, de quem quer que seja do conselho ou de um cidadão, né, que tenha algum interesse, tá? Então, eu gostaria de colocar isso, não que seja uma justificativa, porque eu falo, afinal de contas, você assumiu a presidência e fez tanta força para fazer, e aí não está gerando o resultado necessário, porque os documentos não estão indo. No início, nós fizemos isso, aí, como eu disse, nós chegamos à compreensão, a partir da própria conversa com as estruturas da prefeitura, de que é necessário agir dessa forma, né? A forma é meio burocrática, mas é o jeito que funciona e nós não vamos ficar brigando contra a máquina da burocracia. O que nós queremos são as respostas, né? Então nós vamos colocar as perguntas
setas nos lugares certos para que nós tenhamos resposta, tá? Então, e é papel de cada conselheiro aqui, certo? Papel de cada conselheiro, que em qualquer demanda que você achar que é necessário uma manifestação do poder público, que vocês podem oficiar ao poder público. Se não se sentirem à vontade, certo? E quiserem que nós colaboremos, no caso eu colabore com essa escrita, então aí vocês coloquem qual é a demanda, a gente faz uma reunião, nós, né, entre nós, e produzimos o documento em conjunto, para que a gente consiga ser mais assertivo, tá? Então, isso no que diz respeito ao papel dos conselheiros, tá? Para que a gente siga aqui. Bom, aí nós temos uma outra demanda, que é a seguinte. No segundo item da pauta, eu coloquei que nós precisamos, porque assim, ó, muito das coisas que acontecem dentro do poder público, né, demanda o recurso. O meio ambiente tem um fundo específico para ele, que foi criado justamente com a lei, certo? O que foi informado, todos aqui têm isso está registrado, certo? É que esse fundo foi criado como uma espécie de caderneta de poupança, aonde nada foi colocado até o momento. Essa foi a informação que foi colocada. Eu solicitei há mais de 150 dias, que a Secretaria de Finanças nos informasse, certo? O extrato vazio do Fundo do Meio Ambiente, já que nada aconteceu, que nos informasse o extrato vazio, porque não tem nenhum problema de você informar um extrato vazio, diz, ó, nada aconteceu. Se nada aconteceu, nada aconteceu. Então, tudo bem. Mas, como eu falei, nós não vamos ficar falando em cima de suposições. Nós queremos falar em cima de documentos, né? E aqui vocês estão vendo que é essa a demanda, porque, inclusive, isso impulsiona a máquina como um todo. Certo? Tudo tem que ser falado com documento. Não adianta eu falar que nós produzimos a nossa ata tem um peso de documento. Mas cada ação do Conselho tem que ser constituída como um documento para que a máquina pública funcione a favor do meio ambiente. Certo? E para que a máquina pública funcione a favor do meio ambiente, é preciso instituir e direcionar para esse fundo qual o recurso que ele tem de direito. Certo? Então existe uma série de dinheiro, né, que passa por dentro das contas da prefeitura, do município, que parte deles, inclusive, estão previstos na legislação federal, que podem ir para o Fundo do Meio Ambiente, desde que exista, certo, o que se chama o Estatuto do Fundo. Certo? O Estatuto do Fundo nem existe ainda, e nós temos que criar esse estatuto, porque senão o Poder Executivo jamais vai colocar nenhum centavo dentro do Fundo do Meio Ambiente, certo? E o Fundo do Meio Ambiente vai servir para quê? Certo? Para que possa se fazer, por exemplo, uma questão, estão discutindo aí, vamos dizer assim, o Código de Obra, né, que nós até fizemos alguma crítica a respeito dele, o Plano Municipal de Gerenciamento de Resíduos, certo? E para tudo isso já foi contratado, por exemplo, o Nilson acabou de informar que tem uma empresa que está trabalhando, né, que já disse que vai ter que ter uma série de audiências, e que o Conselho do Meio Ambiente tem que tomar conhecimento desse documento na íntegra, que seja, então eu gostaria de deixar bem claro, nós queremos tomar conhecimento do documento na íntegra, mas não quando ele tiver já as vésperas de ser votado ou de qualquer coisa. Nós queremos tomar conhecimento na íntegra com prazo para poder ler, entendeu? Então, assim, é isso que eu digo em termos de tempo, certo? De tempo hábil. Então, vamos dizer assim, eu vou fazer um planejamento de 160 páginas, e aí eu dou para você 2 dias antes para você ler, compreender e depois colocar alguma questão em cima. Por mais inteligente que eu seja um Einstein aqui, isso não vai acontecer. Eu vou me sentir desconfortável na posição em que eu estou, certo? Como membro desse conselho. Na obrigação de emitir a minha opinião sem condições de fazê-lo, porque eu não tenho tempo para poder fazer. Eu não vou conseguir ler aqui. Então, o tal do plano de gerenciamento, ele tem que ser fornecido, certo? Ou via online, assim que ele estiver lá, eu vou ficar vasculhando, né? Já que disseram assim, tá tudo na página, eu vou ficar vasculhando a página para mim saber onde é que ele tá. Que é para eu poder ler ele antes, né? Para não receber a informação 24 horas antes dele ser passado por uma audiência pública. Porque aí como é que eu vou emitir a minha opinião em cima de um documento de 160 páginas, 200 páginas, sei lá eu quantos, com 24 horas o prazo hábil para eu poder ler e emitir a minha opinião. Ainda que eu conheça alguns dos problemas que lá estão. Entendeu? Então eu preciso conhecer o documento com antecedência.
e uma antecedência minimamente aceitável e humanamente possível de que seja feito, certo? Então, com pelo menos 7 dias de antecedência, né? Para a gente poder ler, certo? Aí nós assim, recebeu com 7 dias de antecedência, deu tempo de ler. Se você disser que não leu, aí o problema é seu. Não, o problema é meu, no caso, certo? Mas se recebeu em tempo hábil, aí eu me comprometo a emitir o meu parecer, certo? O meu parecer. E trago esse para a aprovação do Conselho e qualquer um pode emitir o seu parecer sobre ele. E nós colocamos um documento e registramos qual é o parecer desse Conselho do Meio Ambiente acerca do documento, porque é essa a função desse Conselho. Entendeu? Para estudar esses documentos que vêm e emitir os pareceres acerca dele. Se ele está de acordo, se ele atende às nossas demandas, se ele resolve o problema da área que é particular ou não é particular, né? Se resolve os problemas das coisas que já existiam ou não existiam e tal. Então nós precisamos compreender isso, entendeu? E fazer isso com o tempo hábil. Então, recebendo, nós temos a obrigação, aí não é direito, certo? Nós temos a obrigação de fazer, né? Então, não é direito do Conselho, é uma obrigação. Recebendo o documento e pedido, aí no caso, é oficiado pelo poder público ao Conselho, de que ele emita o seu parecer, aí nós temos que emitir. Se nós não tivermos capacidade técnica para fazer, então o Fundo do Meio Ambiente contrata o capaz técnico e o capaz técnico vem aqui e coloca as informações mastigadas para as pessoas que não são obrigados a entender termos técnicos e aí a partir dessa análise nós podemos emitir o nosso parecer. Mas nós não podemos fazer isso em hipótese nenhuma se não houver o Fundo do Meio Ambiente, se nós não conseguimos contratar gente técnica o suficiente, com capacidade para poder fazer a apresentação do documento aqui de maneira palatável para as pessoas que estão aqui e não são engenheiros ou não são ambientalistas, não são biólogos, não são isso. Então tem que vir aqui e tem que expor, tem que ser feito de uma maneira bastante assertiva e com tempo. Não pode ser feito em cima da hora. Tá? Então, eu gostaria de deixar isso muito bem registrado, que isso se conste na nossa ata de reunião. Tá? Então, bom, presidente, deixa eu só terminar. Bom, Nilson, só para eu terminar os itens da pauta, e aí você pode colocar todos os itens que você sentir vontade. Sim. Tudo bem? Sim. Tá, legal. Bom, então, com relação ao direcionamento dos fundos para o Fundo do Meio Ambiente, necessidades e ações, era isso que eu gostaria de colocar. E gostaria, certo, também, assim como o Nilson está colocando, que os demais conselheiros, certo, não tendo essa compreensão, ou tendo, que se exponham agora. Se não chegaram a essa compreensão, então é necessário, certo, fazer um dever de casa, certo, e começar a estudar isso, para que você compreenda, certo, que as ações aqui, elas não são ingênuas, certo? Então você faz parte dessa instituição e essa instituição ela não pode agir ingenuamente. Então, se nós precisamos de documento para emitir um parecer, nós temos que solicitar o documento e o poder público vai ter que nos dar o documento. Entendeu? Para nós podermos, se não tem documento, nós não podemos emitir nenhum parecer. Certo? E se nós não formos esclarecidos sobre as coisas, nós não podemos emitir nenhum parecer acerca de nada. Se nós não conhecemos, vamos dizer assim, o extrato do Fundo do Meio Ambiente, os recursos como foram utilizados, de que forma foram, não sei do que, tal, nós não podemos aprovar conta alguma acerca desse fundo. Entendeu? É essa a situação. Então nós precisamos ser informados. E, por exemplo, com relação ao fundo, eu já solicitei a informação. E a informação em 150 dias, ela não veio. Certo? Não veio. Bom, se alguém quiser se manifestar, aguarde aí, o Nilson já pediu a palavra e vocês podem também se inscreverem, certo? Eu acabei fechando o documento, não, está aqui. Bom. Posso falar? Não, só um minutinho. Aqui, olha. Bom, eu creio que todos os outros detalhes já foram discutidos, né? Então agora nós entramos nas pautas outros assuntos. E nós adiamos essa pauta, se alguém tiver alguma outra questão para levantar, para logo na sequência. E agora eu vou abrir para a manifestação do Nilson e aqueles que quiserem se manifestar sobre o que foi dito aqui. Com sua palavra, Nilson. Presidente, e aos demais conselheiros, é assim, quando se fala do Fundo Municipal do Meio Ambiente, não tem como mandar extrato porque não tem conta, né, presidente? Não foi aberto conta. E aí eu falo para todos, eu sempre quis
Tanto é que nós criamos o fundo. Foi feita uma lei que existia o fundo. Porém, até hoje não se abriu conta. O documento a qual o senhor se refere, que mandou para cá, eu lembro, passou na minha mão. E da minha mão foi para o setor de finanças. Então, isso eu lembro, é um processo. 150 Agora, dias, Nilson, ninguém respondeu. Ele passou na minha mão, veio para o meio ambiente, eu despachei para o setor de finanças. E é ele que cuida. Porque se eu tenho fundo e eu não tenho conta, o finanças tem que me dizer o porquê que não abriu conta do fundo municipal. Então, eu concordo com tudo isso que o senhor falou. É salutar, sim, ter o Fundo Municipal do Meio Ambiente, tem que ter recurso. Agora, eu quero deixar claro, sim, que nós sempre quisemos isso daí, sempre. Porque eu tenho diversas situações. Na semana passada, eu tive aqui, por exemplo, um cidadão que ele foi condenado. Ele foi condenado a plantar algumas mudas na cidade. E ainda ele me falou, nossa, mas vocês não têm o fundo? Eu falei, o fundo nós temos, não está aberto a conta. Não, porque senão eu pediria para a promotora para pagar em recurso. Olha, seria bem mais fácil para nós. Todo esse tipo, o cara é condenado lá por um crime ambiental, a promotoria pode assim determinar. Olha, Nilson, a hora que tiver o fundo posso fazer só uma intervenção? Só uma coisa, pela ordem. Que é assim, ó. Do jeito que você colocou a fala agora, então eu até compreendo porque em 150 dias não veio a resposta. Certo? Por quê? Porque a forma como foi perguntada não tem resposta. Se nem existe a conta... porque não tem conta. Nem existe a conta. Eu lembro bem, foi questionado, tipo... Agora, nós podemos perguntar de outra forma para eles. Nós, do Conselho, nós podemos perguntar de outra forma para eles. De maneira que eles se manifestem. Essa lei que o senhor está dizendo que já existe uma lei de implementação do fundo, ela já foi sancionada pelo Executivo Municipal? Já foi, já. Então, ela existe. Então, vamos dizer assim, do ponto de vista... Eu só vou levantar... Por que não aconteceu? Ué, mas o presidente, não, olha, não depende do meu setor, é meio ambiente, não é finanças, eu não mexo com dinheiro. O fundo do meio ambiente, eu não abro conta, eu não fecho conta. Agora, com a nossa existência, então assim, o fundo do meio ambiente, para ele funcionar, é preciso existir o conselho, certo? Sim. Então, é a partir do momento da vigência deste conselho é que vai começar a se apontar o recurso para o fundo. Eu sei. Certo? Então, agora, eu falo para o senhor aqui, o senhor acha que eu não tenho tudo lá nas pastas, copiado de outras prefeituras, o fundo, o conselho? Eu tenho tudo, mas não depende de mim, eu mando para quem de direito. Falo, olha, quem que mexe? Saiu daqui, tem a lei aqui do fundo, eu mando para quem? Eu mando para tal lugar, eu mando embora, não tem que ficar comigo. Agora, se lá não providenciou o que era para providenciar, a gente vai lá e cobra. Então, o que eu peço para o senhor? Presidente, elabore um documento questionando se existe o Fundo Municipal do Meio Ambiente, se está em decreto qual o número da lei, não, se foi aberto conta, se existe uma conta, se existe uma lei, eu acho ela, certo? Não, mas tem, pode procurar que tem. Se existe uma lei, eu encontro ela. Tá e aí, ó, com relação a... Então, nós temos que ser céleres assim, ó, mas nós precisamos agir temos que agir com bastante inteligência nisso aqui. Então, porque assim, foi feita a pergunta assim, ó, a questão da existência, certo? Então foi colocado no primeiro documento que o senhor mesmo leu, certo? Que foi encaminhado, foi colocado primeiro, existe um fundo, que recurso passou dentro? Então, as pessoas, né, o poder público poderia ter respondido, olha, existe a lei, certo? O fundo não foi instituído, então não tem conta, porque não pode ser apontado nada para dentro, porque não existe o órgão fiscalizador, que é o conselho, certo? Isso nós já sabíamos, mas nós queríamos que vocês nos dissessem, certo? Porque é preciso oficiar, não é preciso ser oficial, então vai ser oficial. Aí, então, nós estamos nesse movimento aqui, certo? Aqui no município de Francisco Morato, nós não temos nenhum recurso do tipo royalty de alguma coisa, certo? Temos? Não, que eu saiba, não. Então, porque se houvesse, né, esse já era o primeiro que já ia direto para o fundo, sem conversa. Com certeza. Né? Mas,
existem outras coisas, né? Então, por exemplo, nós podemos estabelecer e deliberar nesse conselho que a abençoada taxa, né, de manutenção do lixo ou da limpeza urbana, e por isso que é bom que o, que o responsável agora por isso ele esteja aqui, certo? Dessa parte, uma parte tem que ser destinada ao fundo do meio ambiente, certo? Disso que eles colocaram, porque as pessoas estão pagando, né? As pessoas estão pagando e o nosso meio ambiente ele precisa ser cuidado, precisa ser tratado. E como é que você trata? Eu preciso tratar do ponto de vista de que existe recurso para você poder fazer algumas coisas, né? Não que esse recurso não vem... Ó, nenhum conselheiro aqui vai receber nenhum centavo por isso. Esse recurso que a gente está colocando, para que fique bem claro para vocês, é para ser usado, certo? Em projetos e estudos que envolvem o meio ambiente e do qual a sociedade e o poder público necessite que isso seja feito, né? Então é para isso que serve o tal do fundo, né? Então é um exercício nosso de cidadania, nós compreendemos isso, né? Para que nós consigamos ainda na vigência desse conselho, que nem, ó, nós temos agora 10 meses de atuação, certo? Em 10 meses, nós já discutimos bastante coisa, eu coloquei uma série de coisas, eu sei que eu sou um cara meio monocrático, mas eu não quero ser dessa forma, não. Eu quero que vocês se coloquem, certo? E que assim, então faça o dever de casa, de entrar lá e ver como é que nós podemos potencializar isso. Como é que nós podemos potencializar isso? E de tal maneira que assim, com muita consciência, porque na hora que o fundo existir, nós, ou o conselho que vier a ser implementado logo na sequência, é que vai ser o responsável pela gerência, né? E a gerência ela vai ser muito mais facilitada, certo? Porque o próprio conselho delibera sobre quais são as formas de utilização do fundo, certo? É o próprio conselho que delibera isso, né? É lógico que tem guardadas, você tem as questões do poder público e tudo mais, mas você faz essas deliberações. Tá? Então, eu creio que da minha parte era isso, né? Já entramos até em outros assuntos, e se alguém quiser se colocar, fique à vontade, tá? Eu peço desculpas se eventualmente parecia exaltado, mas não era uma exaltação, era apenas uma, vamos dizer assim, é nos colocar de ideia. Nesse embate é que nós vamos compreender as coisas, para nós podermos agir de maneira mais acertada, certo? Alguém gostaria de falar alguma coisa? O microfone está disponível. Boa tarde, eu gostaria de fazer uma observação com relação à audiência de ontem. Bom, na verdade, o que eu enxergo realmente é uma dificuldade nessa comunicação com o conselho. Nilson, o convite que foi compartilhado no grupo colocava somente que a audiência deveria ser acompanhada pelas redes sociais da prefeitura. Ela aconteceu em um horário pós-expediente de trabalho, que talvez alguém pudesse se locomover até a prefeitura. Isso poderia ter sido possível. Eu não sabia, acredito que os outros também não, que o conselho estaria compondo um lugar na mesa de discussão da audiência. Andira, foi aberto somente... esse convite foi feito particularmente para a minha pessoa. Certo? Ótimo. Então, perfeito. Mas realmente não ficou claro, tá? Eu participei de forma online. Ontem foi um horário pós o meu expediente, eu poderia ter me deslocado até a prefeitura. Seria um prazer enorme ter participado presencialmente com vocês, inclusive para a gente também ter esse contato, que eu sei que é difícil manter aqui a distância. Eu estou aqui com problema na câmera do meu notebook, não consigo transmitir aqui o vídeo. Mas a dificuldade que a gente tem aqui de encontro presencial como o nosso conselho, eu não sei qual é a agenda de reunião dos outros conselhos. Não sei quais são os dias, quais são os horários que eles se reúnem. Eu imagino que os membros da sociedade civil que fazem parte dos outros conselhos, eles também têm atividades de trabalho, assim como nós temos. Eu não sei se eles se organizam de uma forma que eles consigam se encontrar após o horário comercial, que aqui talvez fosse um facilitador para nós. As nossas reuniões acontecem dentro de horário comercial por uma solicitação, né, do próprio poder público. Se fosse em outro horário, talvez facilitaria que a gente conseguisse participar de outra forma.
Claro, isso talvez desse um andamento melhor nos processos. Com relação também ao plano, na nossa última reunião ordinária, teve um problema técnico na apresentação da Rosalie, a gente não conseguiu acompanhar na íntegra na mesma reunião. Na reunião extraordinária que nós tivemos sobre o mês do meio ambiente, eu imaginei até que fosse ser abordado alguma coisa sobre esse plano, mas não foi citado. Inclusive, se a gente tivesse participado presencialmente na audiência de ontem, nós não teríamos a mesma profundidade de conhecimento do plano, claro, como vocês tiveram, porque vocês participaram de toda a confecção dele. Mas, enfim, a gente não teve essa oportunidade de discussão, enfim, questão de tempo, questão de agenda. Não sei como que o Conselho pode fazer essa contribuição depois do plano já constituído, depois da entrega, que vai ser feita agora até dia 31, correto? No dia 6, até o dia 6. 31, é a contribuição das pessoas. No dia 6, nós vamos entregar para o governo do Estado. O prefeito assina dia 5, dia 6 será encaminhado. Certo. Bom, então... Deixa eu só fazer uma correção aqui. Teve até uma fala do presidente no grupo, que ele colocou quem puder comparecer, que fique à vontade. Então, acho que ficou claro que era presencial. Se eu não estou enganado, você pode voltar lá e verificar. Teve até alguns membros do poder público, né, que eu praticamente convoquei e me informaram que tiveram problema com o carro quebrado e outros não se manifestaram. Isso também vai ser relatado aqui no nosso interno. Então, assim, pela mensagem que a gente fez lá no grupo, não sei se você se atentou, o próprio presidente colocou, quem puder compareça, porque ele não poderia estar, mas tudo bem. Mas não tinha nem endereço no convite, então não tinha nem como saber onde ia acontecer a audiência. Só estava descrito que ia ser nas redes sociais da prefeitura, eu compareci, virtualmente. Mas isso de fato, é assim, ó, foi me colocado, mas como eu não ia participar, porque eu já tinha demanda, eu nem perguntei onde seria. Eu já peguei, já me posicionei, que era para não gerar uma expectativa. Falei, ó, não tem como comparecer e tal. Então, e comuniquei isso, certo? De maneira... Eu falei com o senhor pessoalmente, liguei... Isso. O Nilson Serasa insistiu, falou, olha, é necessário e tudo mais. Eu nem me atentei a esse detalhe, certo? De que não tinha o local, certo? Não, porque de fato não tinha. E aí, na comunicação que veio, o bannerzinho que vocês fizeram, só está colocado assim, ó, participe pelas redes sociais. E a Indira, nesse quesito, ela está coberta de razão. Eu acabei colocando dessa forma, porque como me chamaram para participar presencialmente, eu falei, olha, se algum membro puder participar, aí as pessoas podiam ter se comunicado com vocês, mas aí fica assim, ficou truncado, certo? Ficou truncado a comunicação. Porque nem eu vamos dizer assim, me preocupei em saber onde seria, porque eu não iria. E as pessoas não sabiam onde seria, porque não havia isso comunicado. Mas, assim, presidente, eu entendo assim, não querendo justificar, mas quando há interesse, a pessoa pergunta, né? O senhor colocou bem claro lá, quem puder comparecer, compareça. Então, eu entendi que ninguém poderia ir, então nem ninguém está perguntando e questionando. Eu sei que ficou tudo subentendido, viu, Rosalie? Tudo fica muito subentendido. Então, assim, ó, por exemplo, na comunicação, vocês têm que entender que, assim, ó, vocês dentro do poder público, a comunicação oficial é de vocês, certo? E na comunicação já tinha que ter vindo, inclusive, com o endereço, certo? Se é possível ser presencial, já vem, inclusive, com o endereço. Eu sei que vocês não colocaram isso dessa forma, porque, eventualmente, na impossibilidade quase que de acontecer de muita gente aparecer, podia ser que tivesse algum problema, não é? De gestão de espaço e não sei do que e tal. Mas, né, então, a comunicação, da forma como foi feita, é lógico que eu na sequência, porque eu fui chamado para tomar assento, você falou, olha, eu tenho que tomar assento, eu coloquei dessa forma para os demais, diz, olha, se puder comparecer, fica à vontade, mas as pessoas ficou muito subentendido, entendeu? Essa que é a questão, então a comunicação ela tem que ser clara, mas mesmo assim, não gerar ruído. Mas tudo bem, essa parte será corrigida, e com certeza eu mesma vou fazer uma
Só um retorno para o senhor e para a Indira. O comunicado não foi o meio ambiente que fez, tá? Simplesmente mandaram para nós e nós replicamos. Não foi nosso. Deve ter sido o setor de comunicação da prefeitura que fez. Ponto. Respondendo a Indira, é o seguinte, são em torno, não tenho o número exato, em torno de 17 ou 18 conselhos. Inclusive agora está acontecendo começou às 14, vai até às 16, tem um outro que começa às 17, vai até às 19, e nós temos sim alguns conselhos que são das 18 às 20, das 19, e assim cada conselho faz o seu horário. Então, o nosso, não especificamente que ele tem que ser no horário expediente do funcionário público. Ele pode ser no horário que vocês assim acharem melhor. Olha, eu trabalho, vamos fazer às 18 horas? Vamos fazer às 18 horas. Só que vamos fazer aqui um consenso entre todos. Para mim, eu não tenho problema nenhum. Se eu tiver alguma reunião fora do meu horário de trabalho, Nilson, em São Paulo, eu vou falar, eu não posso ter uma reunião do SEBAT, da FABAT, e aí... Quando nós fomos definir o horário lá em agosto do ano passado, vamos rememorar, certo? Quando nós fomos definir o horário da reunião e o dia, certo? Foi nos passado que só havia, por conta das demandas da sala de reunião do Conselho, que só havia disponível às quintas-feiras. Certo? Isso foi esse que falaram lá, nós estamos fazendo auditório. Isso, mas deixa eu terminar aqui. Aí, quando foi para definir o horário, uma das pessoas que inclusive se colocou, que não era favorável que acontecesse fora do horário de expediente, foi a vice-presidente. A vice-presidente, ela se colocou especificamente dessa forma, de dizer, olha, eu não gostaria que a reunião acontecesse depois das 17, fora do meu ambiente do trabalho. E por isso que a Indira está se colocando aqui, que foi uma demanda, inclusive, de vocês. Nós entendemos que, vamos assim, você, a Rosali, a Suzana, é Suzana? Acho que é a Suzana, que é Suzana, não é? Que é a Renata. Tem a Renata, mas tem a outra também. É a Suzana que ela chama? Vanusa, isso. Perdão, a Vanusa. Presidente. Nós entendemos que vocês são representantes do governo. Então, quando algum de vocês falar assim, eu tenho essa demanda, né, ela se colocou frontalmente desse jeito, depois você pode conversar com ela, se ela se recordar. Falou, olha, eu não gostaria que fosse depois do meu horário de expediente, porque eu quero resolver as coisas dentro do meu horário de expediente de trabalho. Sim, e aí nós ajustamos, certo? Nós ajustamos. Falamos assim, já que é assim, colocamos das 2 às 16, que não ultrapassa. Aí eu conversei com o pessoal da sociedade civil e falei, olha, o pessoal do poder público estão se colocando dessa forma. Eu, enquanto funcionário, certo? Eu também me sentiria muito mal, certo? De ter que ficar para além do meu horário, cumprindo tarefas que dizem respeito à minha função. Sabendo que o poder público jamais, em hipótese alguma, vai me pagar nem um centavo a mais por isso. Eu vou me sentir muito bem por ter cumprido o meu dever como cidadão. Mas, em contrapartida, nós não trabalhamos por mero esporte, certo? As pessoas trabalham para receber, não é? Eu me sentiria dessa forma, e por isso que eu me coloquei a favor. Falei, eles têm essa demanda, eles têm o horário de trabalho deles, então vamos respeitar o horário de trabalho dentro da medida do possível. Por conta disso também, nós, da sociedade civil, e por conta das demandas que cada um tem aqui, nós definimos e está colocado no nosso regimento que as nossas reuniões elas são híbridas para que as pessoas consigam participar, entendeu? Dentro desse horário, né? Então tudo isso foi ajustado, não foi uma imposição, certo? Houve uma conversa, as pessoas se colocaram, certo? Colocaram as demandas e a gente foi ajustando para que acontecesse esse desenho que tem hoje. Foi isso que aconteceu. Sim. Ô, presidente, só uma colocação. Quando foi falado isso, realmente, eu lembro disso, foi falado. Porém, isso é o que passaram para nós. O andar, que é o 6º andar, aquela reunião que o senhor participou, aquilo ali é o andar dele, é sala de reunião de conselho, ponto. Aquela sala de reunião de conselho, hoje o pessoal está usando o auditório. É bem mais fácil, é no térreo, é maior, é amplo, é bonito. Então está se usando.
quando eu falo que não tem problema nenhum, para mim, eu não vejo problema nenhum, acho que nem para a Rosali não vai ter problema nenhum. Só que, por exemplo, a vice-presidente falou, para mim não dá, ela deve ter compromisso. Eu acredito que ela dê aula à noite, ela é professora. Manda outra, o suplente vem. Porque o interesse disso tudo, presidente, não é somente estar sempre os mesmos, sempre a mesma figurinha aqui. Eu faço questão que esteja todos os suplentes aqui, para que quando for fazer uma convocação, fazer uma votação, que todos estejam. A gente tem que se conhecer. Eu até hoje eu vejo aqui, na ata da reunião, presidente, fulano, ciclano, beltrano, eu não vejo nenhum suplente. Eu não vejo. Então, essas pessoas, elas existem. Ela foi decretada que aquele cidadão é suplente. Então, nós estamos tirando a pessoa de lado. Isso não pode ser. Por isso que eu faço questão para que esteja todo mundo. O espaço aonde vai ser, a gente se vira. Eu gostaria de caminhar para uma deliberação aqui agora, certo? Tá. É assim, nós perdemos, então, da parte do poder público, nós perdemos um representante, certo? Que seria o representante da SMADES, certo? Que já está registrado na ata que o senhor leu e tudo mais. Eu gostaria de propor para deliberar aqui, certo? Que o outro representante, ele seja, certo? Do departamento que vai cuidar dos resíduos. Não pode, cada lei tem que mudar a lei. Mas nós podemos deliberar. Por que não? Tem que mudar a lei, alterar a lei, porque está na lei do conselho, dos representantes do conselho. Não, que ele é paritário. Está na lei do conselho que ele é paritário. Não está dizendo que eu tenho que direcionar para não, tem que ser representante. Tem que ser um representante da... Está definido... Está definido na lei, presidente, que tem que ter as secretarias. Lá tem. Tem lá. Por exemplo, a Secretaria de Obras... É porque esse pessoal do resíduo é da mesma secretaria. Né? É da mesma, mas é outro departamento. Sim, não é do Departamento de Meio Ambiente. E a lei está dizendo do Departamento de Coordenadoria de Meio Ambiente. Hoje é Departamento de Serviços Urbanos. O meu é Meio Ambiente. Então, nós estamos corretos. Agora, colocar outro do outro departamento dentro da mesma secretaria fica difícil. Tá. Não. Então, conta aí. Então, nós vamos ter que chamar. O chamamento primeiro era para eles virem, por quê? Então, por que eu estou colocando isso como uma deliberação? Aí não vamos deliberar porque realmente já está previsto lá na lei. Mas o que acontece? A SMADES até hoje não se pronunciou com relação a quem vai colocar. E aí vamos dizer assim, e eu oficiei para eles, certo? Oficiei não com documento impresso. Eu oficiei por e-mail, que também serve da mesma maneira. Entendeu? Tá. A jurisprudência já garante que funciona como documento e como protocolo também. Sim. Então, eu oficiei, que foi falado da última reunião, que eu disse que eu não fiz todos os documentos, eu fiz alguns. Então, eu mandei o e-mail para a SMAD solicitando que fosse substituído, e isso está registrado dentro do e-mail oficial do Conselho. Até o momento, nada foi informado, certo? Então, e por conta, vamos dizer assim, dessa não representatividade, que eu pensei isso e eu não tinha pensado nesse detalhe da lei com relação às secretarias, né? Então, quanto a isso... Não, eu conversei ontem, ao término da nossa apresentação ontem aqui, eu conversei com o secretário do Social e ele falou que vai estar verificando, porque a demanda dele lá também é... Enquanto nós temos aqui alguns funcionários, lá tem mais de 40 funcionários. Então, ele ia estar verificando, ele ia me dar o retorno dessa atual situação. Eu informei para ele que 2 representantes dele lá, um saiu, foi para outro setor, departamento, e o outro foi para outro departamento. Então, ele ficou sem. Então, aí o senhor pode se comunicar com ele, falar para ele olhar o e-mail oficial da secretaria dele, que já está lá o e-mail do Conselho do Meio Ambiente, solicitando a situação há mais de 30 dias. Tá? Tá bom. Sem problema. Então, é isso. Então, não vamos deliberar a situação porque nós não conseguimos, né, lutar contra o que já está estabelecido na lei, né? Então, já está estabelecido, não tem como nós mudarmos, né? Mas a situação que foi proposta... Próximo bienal. Oi? Alterar a lei. Na verdade, podemos pensar para o próximo bienal, não só incluir mais um integrante
daqui de obras, como eu penso também... Deixa eu só ver, o pessoal está me chamando ali, aí secretário, eu penso que se há a possibilidade, eu sei, para fazer alteração na lei, a gente demora muito mais tempo do que simplesmente fazer uma solicitação. Mas ela também é possível, porque para a demanda do meio ambiente, né, e para esse conselho, na vigência deste ou de outro mandato, ou coisa assim, é extremamente importante que alguém da área de limpeza urbana esteja aqui, tá? Uma outra coisa que na primeira reunião eu solicitei, eu gostaria de aproveitar, eu acho que a moça acabou saindo daqui, que era a representante do SAMI, certo? É do SAMI ou é como é que fala? Da Vigilância Sanitária, que ela estava aqui e ela saiu. Ela entrou e saiu, no início ela ficou um bocado de tempo, depois acabou saindo. Porque foi solicitado que assim, olha, a pauta da reunião eu tenho feito, porque assim, a reunião não pode acontecer sem uma pauta e alguma coisa para ser discutida, certo? No entanto, eu já tenho falado algumas vezes e me coloco a favor disso, de que a pauta ela é construída. Qualquer um pode colocar um item e se expor sobre ele, ter a palavra. Eu não quero ser o condutor geral. Eu presido e dou a palavra, faço vamos dizer assim, as formalidades e tudo mais, mas todos têm esse direito de... Olha lá, a Silmara, ela continua aqui. Eu não estou vendo você nas coisas aqui, viu, Silmara? Ah, tá. Tudo bem. Que bom que você continua, né? Então, Silmara, a minha demanda específica que eu ia falar, aí o Renato também está. O Renato é da específico da vigilância, né, Renato? Ou é do SAMI, o Renato? É que eu estou fazendo confusão aqui. Ô, Indira, só... Oi. Não, o Renato é o chefe da vigilância, ele não está participando da reunião. É que eu estava... você está aí como Silmara, então. E aí eu entrei aqui no computador e estava com a conta do Renato aberta. Então parece que ele está aí, mas na verdade sou eu. Sou Silmara, sou a suplente do Silvio Júnior. Tá, muito bem. Então, olha, Silmara, ela foi colocada como uma suplente, né, de um representante que saiu do SAMI, né, Silmara? Isso, na verdade ele continua, ele está afastado por motivo de saúde e eu estou... Tá, então isso é bom colocar, Indira. Eu sei que você fazia isso e agora com o Nilson secretariando a reunião, essa seria uma tarefa dele, mas eu não sei se ele está preparado para isso, né, Nilson? Que é a questão do controle da frequência dos conselheiros, tá? Existe uma planilha, tá? Então nós podemos compartilhar contigo, se você não tiver, que está colocada na página específica do conselho, né? Da página não, da conta de e-mail do conselho. A Indira fez, ela está muito bem feita, né? Para a gente poder controlar e ter o controle dos conselheiros que esteve presente, até porque, regimentalmente, nós temos que, quando o conselheiro faltar 3 reuniões sem nenhuma justificativa, nós temos que solicitar a sua reposição, né? Ou a sua destituição e a colocação de um outro, tá? É isso. Não, Silmara, você entrou no lugar de quem? Não, eu estou no lugar do Silvio Júnior, é do SAMI. Mas o Silvio, ele é titular. Sim, titular, eu estou como suplente dele. Isso, ele já estava como titular, e a suplente anterior dele era a Thaís, que agora trabalha na Prefeitura de Franco. Ela não chegou a participar, a gente estava com essa... Isso. Então essa vaguinha aberta. Então tá certo, viu Silmara? A Indira tem isso muito bem controlado, tem uma planilha lá e tudo, né? E aí, Nilson, se você conseguir, certo? Eu não sei se Indira, se você consegue fazer isso, porque, né, não sei se o Nilson ele tem essa habilidade. Aí você que me fala, né? Eu não quero colocar para você uma tarefa que de repente vai te colocar numa situação complicada, certo? Sim. Posso fazer aqui a lista de presença para poder encaminhar para o Nilson, para a Rosali. Silmara, você só coloca, por favor, o seu nome completo no chat e também o seu e-mail, que aí também vai os convites das próximas reuniões. Ok, estou colocando aqui. Bom, então foi bom ter falado que eu estava esquecendo. Eu creio que é a segunda reunião, viu, Indira, que a Silmara entra. Não, é a primeira. É a primeira, Silmara? Sim. Então, acho que na outra o Silvio estava presente, né? Sim, ele estava. Tá.
Então, e eu acabei não fazendo essa comunicação, foi bom que eu percebi que você estava no início, você entrou com a sua identidade, né? Então, eu percebi e me lembrei agora para poder a gente ajustar isso aqui dentro da nossa listagem, tá bom? Eu já acredito que o Silvio retorne para as próximas Tá, mas aí como você ouviu, Silmara, dentro do seu escopo de tempo, é claro, né? O Nilson Serasa colocou muito bem, os suplentes podem tomar parte da reunião sem nenhum problema, junto com o titular, tá bom? Sim. Tá bom? Ok. Voltei. Oi, tudo bem, Nilson? Voltei, o secretário me chamou lá, uma outra situação. Tá. Assim, aí, a gente estava colocando aqui, certo? Então, mas a Indira já se colocou a favor e ela ainda continuará fazendo o registro do controle da frequência das pessoas, tá? Que era uma das tarefas que ela executava como primeira secretária, e ela se colocou a favor que ela consegue fazer isso para nós, tá? Eu ia pedir para que você fizesse, né? E aí até estava dizendo que se você não tiver essa habilidade com Google Docs ou coisa do gênero, né? Mas... Não tem, não. É o quê? Google o quê? Então, né? Então, eu sei que quem tá... Se não tem... Mas a pessoa desenvolve, Nilson, mas aí a Indira já fez uma planilha que tem lá o nome de todos os conselheiros, aí, vamos assim, ela é muito metódica com relação a isso, muito organizada, né? E ela faz isso religiosamente, todas as reuniões é marcado lá, e aí registra-se também na ata, para falar, é lógico, porque ninguém está livre de uma falha, né? Aconteceu uma única vez, dela ter apontado a ausência de alguém que estava presente, né? Mas a pessoa se manifestou. Presidente, oi. Eu queria aqui, depois dessa fala do senhor aí, eu queria verificar se a Indira não poderia fazer um convite para a Indira. Vem aqui amanhã, Indira. Você está... Hã? Ela trabalha. Não, você tem algum horário disponível, Indira? Para vir aqui? A gente pode tentar marcar algum dia, final do dia ou bem de manhãzinha, Nilson. Amanhã. Amanhã? É. 5 horas você chega aqui. Você, umas 4 horas? 5. Eu consigo por volta das 18 ou de manhã. Que horas vocês iniciam? 8 horas. 8 horas. 8 horas? 8 horas. Ô, presidente, então fica assim, eu estou fazendo um convite para a Indira, amanhã às 8 horas, praticamente a gente vai chegar junto, caso a Rosali também, a Rosali chega aqui 7h30 por conta do horário dela, mas o meu é 8 horas e muitas vezes eu chego já... Mas a gente já se encontra, ela já chega no térreo, na recepção, fala, eu tenho uma agenda com a Rosali, com o Nilson, e aí as pessoas vão dar um cartãozinho lá para ela poder subir e acessar o elevador. E aí já me espera, presidente, eu só vou tomar para alguns assuntos com ela, principalmente esse negócio que você falou aí de Google, não sei o que lá. Então, a demanda específica é sobre isso, então. Eu ia perguntar qual que era a pauta específica da reunião, então, mas aí quanto a isso, tudo bem, ela tem uma expertise muito grande nisso, ela pode ajudar, sem um problema, já se colocou a favor, né, dessa situação, e aí fica em paz. Aí vocês podem se ajustar da melhor forma possível, tá bom? Por quê? Porque aqui é somente o Sinistro, o Sistema Nacional de Informações, mais agora o Tribunal de Contas que está essa semana aqui na cidade, então ele chega do Sopetão, quer saber disso, quer saber aquilo. A Procuradoria do município agora que faz o levantamento de todo o resíduo da cidade, a gente tem que ficar informando, mesmo a gente não mexendo mais com resíduo, porque na época que eles pedem, 2021 era nós e assim por diante. Mas a reunião com ela, eu só queria conversar com ela, não só ela também, qualquer pessoa que estiver por aí, quiser vir com ela aqui amanhã, fica tranquilo, fica à vontade, tá bom? É só para a gente se conhecer, porque eu só vejo ele Indira assim, não sei se ele é assim mesmo ou não, sei lá. É só para se conhecer, tudo bem, eu sou o Nilson, eu sou a Indira, eu sou a Mara e assim por diante. Tá bom? Tá. Mas é só para me inteirar dos fatos, para a gente começar a se conhecer. Eu não vejo, eu participo há muito tempo de conselho e eu lembro que muitos anos atrás eu participava no estado e tinha umas brigas lá. Aí só depois que
Tá. Que eu entendi que Bom, isso daí não... Nós já estamos com o nosso tempo esgotado, mas eu gostaria de aproveitar a sua presença e disposição em falar, porque assim, o nosso conselho, certo? Nós precisamos de uma interação específica com o Conselho Estadual do Meio Ambiente, né? Sim. E aí, eu sei que você tem os caminhos. Eu faço parte do Conselho Estadual. Então nós gostaríamos, certo, de... Não, eu não faço parte do Conselho Estadual do Meio Ambiente. Eu faço parte do Conselho da Câmara Técnica Ambiental, do CRH, Conselho dos Recursos Hídricos de São Paulo, são 2. Agora, mas se eu quiser alguma coisa do Conselho Estadual do Meio Ambiente, a gente pode conversar com ele. Recursos hídricos e o Conselho Estadual, nós precisamos ter uma conversa, vamos dizer assim, porque dentro do Conselho Estadual tem gente com expertise muito grande, né? Sim. Certo? Então, nós precisamos trazer essas pessoas para que eles venham falar sobre demandas específicas que possam colaborar com o município, ou que traga alguma luz às nossas situações, tá? Podemos trazê-los como convidados a participar de nossas reuniões. Então, basicamente é isso. Então, eu gostaria da sua interlocução com relação a isso, né? O que nós podemos fazer também é tentar trazê-los para a conferência que o vereador Aguinaldo está preparando, né? E isso é uma coisa muito importante. Numa conferência que a gente precisa encaminhar o conselho e a agenda. O conselho não, precisa encaminhar o convite e a agenda, porque esse pessoal, né, tem uma agenda meio complexa. Então, aí o senhor tendo os contatos, agora, o senhor pode fazer isso sem nenhum problema, né? Então, eu verifico lá com o pessoal do conselho. Tá. Então, da minha parte, a reunião está encerrada. Se alguém tiver mais alguma posição para colocar, certo? Todas as situações que ocorreram registre-se nas atas. Eu vou fazer até a semana que vem a verificação que eu me prontifiquei a fazer no que foi colocado dessa ata específica, fazer os apontamentos, encaminhar para o Nilson, para a Rosali, encaminho dentro do próprio grupo, todo mundo pode tomar conhecimento, fazer a leitura. Se acharem necessário, nós voltamos a dizer sobre essa ata na próxima reunião. Caso contrário, nós podemos encaminhá-la para publicação. Se após um tempo, vamos colocar lá, até sexta-feira da semana que vem, nós publicamos. Eu publico as correções que eu fiz, ou que eu sugeri, e aí se alguém se colocar contra, né, e achar que deve ter mais um pensamento, a gente prorroga isso para a próxima reunião. Caso contrário, nós fazemos a publicação. Eu imprimo, encaminho, assinado, tal, que é o trâmite para poder fazer a oficialização da nossa reunião junto ao órgão público aí, ok? Sem problema. Tá bom, Rosalina? Tá reverberando aqui, mas eu acho que... Mas se você quiser falar, fica à vontade. Nós estamos com 4 minutos a mais. Eu acho que a menina da cooperativa quer falar alguma coisa. Aline, gostaria de falar alguma coisa? Devido à demanda, como ele fala, todos trabalham, todos têm as suas demandas no dia a dia da sua casa, a mulher tem demanda 3 vezes. Olha, não está chegando... Eu não está chegando o áudio da Rosali. Tá chegando, não? Agora chegou. Só uma sugestão para que eu acho que a ata poderia ser revezada entre os membros. Cada sessão faz. Porque todos têm demandas, todos têm trabalho, todos têm uma situação, acho que não fica sobrecarregada, é só uma sugestão. E acho que todos podem trazer referente à contribuição de horário, de a gente realmente se reunir presencial, porque a gente já definiria tudo no mesmo dia, não ficava nada para depois, ou de repente até documento a gente já até caminharia no mesmo dia. Bom, olha, é uma proposta, certo? Aí nós podemos submeter isso numa próxima reunião como pauta, certo? E aí passamos por uma votação sem nenhum problema. Eu não vejo nenhuma dificuldade nisso, e as pessoas vão se colocar, ok? Aline, se você quiser deixar uma palavra, certo? A Aline, ela está aqui como... A cooperativa solicitou a participação formalmente pelo e-mail, certo? Do conselho. Isso. Eu autorizei, foi feita a autorização e a comunicação, e falei assim, olha, esse é um espaço em que a sociedade tem a oportunidade e a vez, né, de estar participando e ter
não vai ter voto, por exemplo, nas questões de decisão, mas ela pode se colocar dentro das demandas que tem e tudo mais, tá? Então, Aline, por favor. Sim. Muito obrigada, professor João, por essa devolutiva. A Maria tinha também entrado em contato com a Rosali a respeito, né? Então, digamos assim, a gente não tem o poder de voto, mas como cooperativa, e a gente tem essa preocupação de colocar essa agenda 2030 na prática, por meio dessa coleta seletiva comunitária, que a gente tem implantado devagarzinho, né? Porque somos uma cooperativa com 7 cooperados. É uma cooperativa pequena, mas a gente conseguiu tirar do fluxo do lixo comum 32 toneladas de resíduos em 6 meses. Então, a gente está nessa luta para que a gente consiga, no devido tempo, essa parceria com a prefeitura, conhecer esse trabalho mais de perto do próprio Conselho do Meio Ambiente e ser essa voz ativa, né? Para a gente, mais à frente, a gente sabe que é possível, no ano que vem a gente vai conseguir ter essa etapa, esse trâmite, mas eu fico agradecida. Nilson, a gente vai ter uma oportunidade também de visitar o seu andar e conversar com vocês também. Eu vou ver com a Maria, né? Eu sou diretora secretária da cooperativa, então nós temos sim essa intenção de fazer essa visita pessoalmente, conhecê-lo, e eu fico à disposição naquilo que for da nossa parte como cooperativa, como né, essa prática mesmo de proporcionar, né, essa experiência. Então, bom, eu creio que a Aline teve uma dificuldade lá, está travando bastante o seu áudio, mas nós compreendemos o que você disse. Então, a qualquer momento dentro da nossa reunião, ou se você quiser que a gente inclua alguma coisa na pauta, você pode nos sugerir, tá? Pode me mandar pelo e-mail, nós incluímos, certo? Você pode falar se tiver alguma demanda específica. E sobre a Cooper Unidos, eu gostaria de deixar registrado, certo? Que num dos protocolos que foi feito, foi solicitado, inclusive, uma manifestação, né, de alguns órgãos daí da prefeitura com relação ao incentivo, né, para essa agremiação, né, tão interessante que é a cooperativa e o ecoponto dentro aqui da cidade. Que tem uma caracterização diferente, porque tem muitos sucateiros e tudo mais que estão se denominando ecopontos, né? Mas os caras, eles trabalham, é lógico, a gente sabe que isso é uma atividade econômica legítima da parte deles, né? Mas eles trabalham do ponto de vista econômico, onde eles compram os resíduos. A cooperativa não, ela trabalha com a doação dos resíduos, aí eles fazem a triagem, e então o que você está recuperando, 32 toneladas que foi recuperado, né, Aline, são de materiais que seriam considerados inservíveis e que seriam fatalmente depositados no aterro sanitário lá que nós destinamos o nosso resíduo, né? Então, quanto a isso, eu acho que é uma iniciativa interessante que poderia ser multiplicada, né, dentro da cidade, e nós solicitamos isso, né, de uma maneira bem... Numa das nossas primeiras reuniões, viu, Aline? Ainda foi colocado e deliberado isso. Nós temos as atas e temos os documentos que foram encaminhados. Mas nós podemos reforçar isso de uma maneira um pouco mais pragmática para que a gente tenha ações como essa mais integradas e valorizadas e compreendidas pelo poder público, inclusive com alguma ação que possa potencializar, tá? Então, nós podemos encerrar a reunião por hoje. Eu agradeço a todos a presença, né? A Rosali, o Nilson e os demais companheiros aqui de jornada. Como eu disse, nós estamos numa aprendizagem. Eu gostaria que a pauta pode ser construída já nessa reunião, parte dela, então nós já temos alguns itens que foi colocado. Eu vou retomar isso e já colocar na próxima pauta, e a pauta está em construção até o momento em que eu colocar ela, certo? Lá, né? Então qualquer um pode entrar e sugerir, a gente coloca, tem um momento de fala, a gente divide o tempo, não tem nenhuma dificuldade quanto a isso, tá bom? Então, uma ótima avançada de semana para vocês, um bom final de semana, que Deus abençoe a vida de todos vocês. Muito obrigada, gratidão a todos. Então, deixo aqui minha gratidão, Nilson, um fraterno abraço em nome da cooperativa, e vamos seguindo nesse acompanhamento e fortalecer esses laços, né? É importante.
Tá bom, então boa tarde, então. Obrigada, pessoal. Boa tarde. Boa tarde a todos e até a próxima. Indira. Boa tarde, Indira. Tchau, tchau. Presidente, se também estiver disponível, pode vir amanhã também, sem problema nenhum. Tá perfeito. Tá bom? Perfeito. Até mais. Tchau.